Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer muito grande, né, estarmos juntos nessa manhã, para que a gente possa mais uma vez estudar os desafios que todos nós temos enquanto família, os desafios que nós temos dentro da nossa casa, do nosso lar. Todos nós temos as dificuldades de relação, as dificuldades de entender o outro, as dificuldades de lidar com os diversos tipos de espíritos que estão ao nosso derredor, que estão com a gente nesta jornada terrena, né? Então, este livro nos traz assim bastante elucidações práticas de como a gente deve agir, de como se forma a família, de como se formam os casais, de como a gente recebe os filhos, né, de como a gente deve portar-se enquanto pais. E hoje, vários dias, quando eu faço o estudo do livro e trago para vocês e compartilho o que eu estudei, eu sempre trago várias questões no mesmo dia. A gente consegue ver entre 4 ou 5 questões, mais ou menos. Hoje, eu vou adentrar em apenas uma questão que eu considero de suma importância para todas as famílias. Eu considero uma questão, eu considero o que a gente vai falar hoje como a base que nos sustenta, a base que nos faz conectarmos com Deus. É sobre o Evangelho no lar. Hoje, o que a gente vai conversar é aquele momento em que tiramos, em que separamos do nosso dia, da nossa semana, mais precisamente falando, pelo menos. Ótimo que se a gente puder fazer mais vezes na semana o Evangelho, seria muito legal, muito importante. Quanto mais, melhor, né? Prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal para ninguém, né? E nem rezar demais também não faz mal para ninguém. Então, é algo, o Evangelho, sobre o Evangelho no lar, em que é importantíssimo para todo mundo e para todas as famílias. Então, o Espírito Camilo vem nos explicar, na pergunta em que o José Raul faz para ele, José Raul pergunta, né? Que ele só está levando estas perguntas para o Espírito, mas essas perguntas, como eu já disse, ele colheu durante toda a sua jornada como palestrante espírita pelo Brasil todo e também pelo mundo. Então ele vem e pergunta para o Espírito Camilo: qual o papel do estudo do Evangelho no lar, na defesa da família? Aí o Espírito responde: a reunião em casa, em torno das propostas do Cristo e da doutrina espírita, serve como atrativo para as energias superiores. Orar em família faz com que tragamos Jesus simbolicamente à intimidade do lar. Alguns minutos, uma vez por semana, pelo menos, cria ensejo para reunir a família. Momento em que muitas famílias não se reúnem nem para as refeições. A oração é um exercício psíquico que busca sintonia com Deus. Quando o ensinamento do mestre, isso já é uma psicografia de Chico Xavier, tá? No livro Luz no Lar são vários autores. Quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, o que a gente vai ver hoje é a importância do Evangelho no lar. A importância, como já disse no começo,
é a base que sustenta a nossa família pela conexão que fazemos neste instante com Deus. Mais uma vez, vou pautar os estudos deste dia numa campanha que a Federação Espírita Brasileira lançou sobre o Evangelho no Lar. Os estudos, vou pegar esta questão da importância que ele nos coloca do Evangelho no Lar, num momento em que muitas famílias não param nem mesmo para comer junto, para fazer as refeições. Muitas vezes a gente entende que é pelos compromissos que temos do trabalho, que cada um muitas vezes não tem a possibilidade de estar juntos para comer, né? Não dá para fazer as refeições juntas. Mas muitas vezes, apesar de estarmos de corpo presente no horário, eu vou colocar da refeição por hora, depois eu adentro ao Evangelho. Muitas vezes estamos, sim, de corpo presente numa refeição. Todavia, geralmente, naquele pedacinho ali tem uma televisão ligada enquanto a gente faz a refeição. E todo mundo está lá prestando atenção na televisão e não conversamos e não interagimos neste momento de que a gente pode estar conversando, pode estar interagindo. Muitas vezes estamos o quê? No celular na hora das refeições. Importante, isso os psicólogos falam muito pra gente e é uma máxima muito verdadeira na hora da refeição. Que o celular fique lá no cantinho. As redes sociais podem esperar, tudo pode esperar um pouquinho até que você termine a refeição. Penso assim, né, gente? Não radicalizar quem é um médico que está de plantão, algo que esteja acontecendo, mas via de regra, que o celular possa estar no cantinho e que a gente esteja naquele momento de comer, de estarmos juntos, de tomarmos as nossas refeições, que estejamos juntos verdadeiramente. Que possamos, neste momento, perguntar para os nossos filhos como foi o dia na escola, como que está a vida, uma conversa boba. Como é importante que essas refeições sejam feitas todo mundo junto. Isso é algo, quando as refeições são tomadas juntas, que a gente leva para uma vida inteira as lembranças deste momento em família. Mas, a par de que nem as refeições estamos fazendo juntos, muitas vezes, quiçá rezarmos juntos. Será que as famílias, será que a nossa família, será que nós estamos tirando ao menos uma vez na semana para nos reunirmos e rezarmos e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo? Esta base do Evangelho é muito importante, tanto para a nossa família, como para a formação moral de cada um dos membros da família, em especial os nossos filhos. Por isso, a FEB lançou, como se fosse assim, depois se vocês quiserem, eu até passo para vocês, uma cartilha sobre quais são a base doutrinária em que se funda a necessidade de fazer o Evangelho no lar, bem como a maneira como deve ser feito. Sobre a maneira, a hora que chegar nesse ponto, nós vamos conversar assim, que penso eu, tá? Enquanto mãe de uma criança de 9 anos, e que ela faz o Evangelho com a gente todos os dias, a gente tem que ser um pouquinho mais relaxado quando nós temos crianças junto com a gente na hora do Evangelho. Gente, a minha família, todo mundo é espírita, né? Minha mãe, meus irmãos, todo mundo. E eu tenho sobrinhos assim, minha menina é a mais nova de 9 e eu tenho um sobrinho de 26, que é o mais velho. A gente tem, assim, histórias hilárias da hora do Evangelho, das tiradas que as crianças, que os meus sobrinhos, a minha filha, têm na hora do Evangelho. É assim, gente, meu Deus do céu, minha sobrinha,
Ai, eu não quero ir para minha casa hoje, viu, vovó? Hoje é o dia daquele rezamento. Eu não quero ir para minha casa. Meu Deus do céu, aquele rezamento que meu pai faz, eu não aguento. Aí o outro fala assim, né? A gente, todo mundo lá no evangelho na casa da minha irmã. Ele fala assim, meu irmão fazendo oração e todo mundo rezando. De repente ele vira e fala assim, meu irmão fala assim, graças a Deus, né? Terminou, aparece e fala assim, ufa, já não tava mais aguentando. A minha filha, se vocês olharem aqui no evangelho, tá inteiro rabiscado. Não tem uma parte que não tem uma obra, ó, assim mais ou menos, para vocês verem, da hora do evangelho. Até uma caricatura de Kardec, ó. Ela fez uma cópia fiel, que eu amo esse desenho, porque na hora que eu vou ler a outra, a doutrina complementar, ela pega o evangelho e em cada folha do meu evangelho tem uma obra de arte da minha filha. Então, é uma hora que a gente tem que ter, assim, uma certa maleabilidade quando temos crianças. Então, por que a FEB lançou esta campanha? Preocupada com a escalada de violência que o nosso mundo se encontra, né? Em que nós, pais, os educadores, as autoridades públicas estão aqui muito preocupadas em o quê? Desacelerar esse surto de desamor, esse surto de violência, essa coisa que parece que é uma cadeia alimentar voraz entre nós mesmos, os seres humanos, em que um quer ser mais que o outro, em que um quer ter mais que o outro, e que acaba gerando tanto violências realmente verdadeiras, como aquelas pequenas violências psicológicas, diárias, um querendo passar a perna no outro de todas as formas. Então, pensando nisso, e pensando também que cada país, que cada estado, que cada lugar tem um jeito de lidar, cada um, que de repente a violência para um não é para o outro, mas que todas essas manifestações de violência, a FEB nos coloca, ela tem o quê? Ela tem um fundo que está na formação moral das criaturas. Então, toda violência gerada fora do lar, em que tanto de roubo, de furtos, de estupros, de a maneira como a pessoa se comporta no trânsito, em que pode gerar um acidente, todas essas raízes da violência do mal, ela está pautada onde? Onde que essas pessoas aprenderam a ser assim no assado? Na formação moral das criaturas, porque cada um tem uma formação. Cada ser tem aquilo que já é dele, que é a parte que ele já vem espiritualmente falando, e também tem aquilo que ele aprende. Então, nós, enquanto pais e espíritas que somos, temos que cuidar daquilo que a gente tem para aprender, que é a moral do Cristo, de como se comportar. E também temos o quê? Que ensinar os nossos filhos sobre as bases doutrinárias da moral do Cristo. Então, levando em conta que nós estamos, que nós somos o quê? Seres reencarnantes, que temos a consciência de que já existiu, já pré-existiu uma outra vida, nós temos o quê? A obrigação de lembrar que ao lidarmos com os nossos filhos, estes filhos que estão sob a nossa guarda já são espíritos antigos, espíritos que já trazem dentro de si algo, características e tendências. Então, cabe a nós, pais, ter um olhar crítico sobre esses filhos e conduzi-los da melhor maneira possível. Então, esse cenário de conflito que está no mundo tem relação total sobre como essas pessoas estão
inseridos neste mundo, no nosso planeta. Então, se existe violência, se existe desvios de caráter sério de muitas pessoas dentro do nosso mundo, é porque é um nível que as pessoas se encontram encarnadas neste planeta. Então, lembremos que quando reencarnamos, nós temos duas finalidades básicas para esta encarnação. Uma, que é a oportunidade que Deus nos dá de nos refazermos com a lei para a correção dos erros do passado. E uma outra, que é contribuir para a humanidade. Então, neste sentido, estamos convivendo com vários espíritos juntos com a gente. Então, vai ter espírito mais ou menos bom, vai ter espírito bom e vai ter espíritos ainda bem lá na classe primária, né, de elevação moral. Então, o que os espíritos que já estão um pouquinho mais elevados têm de obrigação com esses espíritos que se encontram ainda, que têm prazer no mal? O espírito que já tem uma certa consciência tem a obrigação do quê? De ajudar esses espíritos que são menos esclarecidos. Por isso, a importância de que saibamos que existem as criaturas pacíficas e violentas na humanidade. Então, desta forma, quem sabe mais, quem pode mais, ajuda ao outro, para que no futuro, a gente sabe que não é um futuro próximo, de alguns anos, talvez de várias reencarnações, nós possamos ser verdadeiramente uma família universal. Por onde começa esta educação? Esta educação, perdão, como já dissemos, começa dentro do lar. Assim, a função educadora e regeneradora da família é delicada e importante, porque a gente tem obrigação do quê? De nos melhorarmos enquanto espíritos e de melhorar e de ensinar os nossos filhos sobre a moral do Cristo. Porque ainda a melhor escola que existe para a formação moral do ser, onde ainda é o lar, como diz Emmanuel, porque é onde as criaturas recebem as bases do ensinamento e do caráter. Então, nós pais, de acordo com a questão 208 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos Kardec: os espíritos dos pais exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento? Exercem muito. Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos, pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se neles falharem, serão culpados. Então, eu tenho que acertar na educação do meu filho? Não. Eu tenho apenas que ter a boa intenção de fazer aquilo que eu tenho de melhor para dar para o meu filho nos ensinamentos. Os nossos filhos têm o seu livre-arbítrio, são espíritos pré-existentes, mas nós devemos ensinar para ele tudo o que nós podemos e que esteja dentro das nossas capacidades. Se eu fizer tudo o que eu pude de melhor para o meu filho, mas mesmo assim o meu filho não aprendeu nada, e quando ele estiver na posse do seu livre-arbítrio e do seu espírito estiver livre, que isso acontece depois da adolescência, e eu não consegui imprimir nada dentro daquele espírito, mas eu tentei com todas as forças do universo, eu não vou ser culpado, eu não vou ter falhado, porque eu fiz a minha parte. Então, o importante, gente, é que façamos a nossa parte para os espíritos que estão sob a nossa guarda como filhos. E também temos toda a obrigação de estudarmos, de vivenciarmos essa moral do Cristo com as pessoas que estão dentro do nosso lar. Os nossos pais, os nossos cônjuges, né?
E não só com os filhos, mas com os filhos nós temos essa obrigação, porque nós somos co-criadores do Pai. Nós oferecemos para este filho o corpo carnal, o meio pelo que ele veio, e todos os cuidados que a gente pode ter. Então, o porquê que o evangelho no lar é importante, então? O evangelho no lar é importante porque, como eu já disse, é um momento que a gente se conecta com Deus. E tendo cada um de nós esta obrigação de passarmos para os nossos filhos o que é certo e o que é errado fazer, e ainda espíritos em evolução que somos, nós temos que nos calcarmos para ensinar os nossos filhos sobre o certo e o errado em algum lugar. E onde é que eu vou aprender? Onde que está escrito a moral do certo e do errado que eu tenho que fazer? Onde consta os ensinamentos para eu distinguir como deve ser a minha conduta perante os meus semelhantes, perante a vida, perante as situações? No Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta toda a moral cristã, toda a moral do Cristo, de como eu devo me comportar. Então, o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião, pelo menos uma vez por semana, para a reflexão da nossa família acerca dos ensinamentos no Mestre Jesus. Como fazer o Evangelho no Lar? A FEB nos coloca que devemos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, podendo adicionar outra página esclarecedoras de importante moral evangélica para a nossa educação. Então, o que é o aconselhável? É que a gente pegue o Evangelho e leia do início até o fim. Cada dia da semana um pedacinho, e podemos ler também uma obra complementar, que pode ser a Agenda Cristã, Jesus no Lar, Luz no Lar, Evangelho em Casa, Minuto de Sabedoria. Aqui em casa a gente lê um Minuto de Sabedoria. Muitas vezes a gente abre aleatoriamente uma página e depois lê o Evangelho. Então, qual que é o roteiro? Aqui é uma receitinha de bolo, tá, gente? Que eu tô dando para vocês de acordo com o que a FEB colocou. Deve-se iniciar com uma prece simples e espontânea, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários, os pedidos de vibração em favor de alguém ou da humanidade e da nossa família, e uma prece de encerramento. Uma vez por semana, em horário determinado, a FEB coloca, gente, com duração aproximada de 30 minutos. Aqui na minha casa é inviável 30 minutos com criança. Então, se você já são todas as pessoas adultas e está todo mundo no intuito, né, de estudar com mais afinco o Evangelho, que seja de 30 minutos. Mas nós que temos crianças, nós precisamos de uma dinâmica diferente. Nós não podemos ter muito, como que eu falo para vocês assim, muito protocolo, muita formalidade. Nós temos que fazer de uma maneira mais despojada quando a gente tem filhos em casa. Então, seria muito legal que todo mundo sentasse numa mesa, colocasse um copinho de água, fizesse a prece, lesse o Evangelho, depois uma obra complementar, fizesse comentários. É uma oportunidade, um momento muito legal para que a gente também discuta em família algum problema que estejamos passando, como a gente pode resolver aquele problema, como que, sob a luz do Evangelho, tá? Não é hora de DR, de discutir quem tem as razões ou quem não tem, mas olha, sabe aquele problema, tal coisa assim, né? Eu sempre falo para minha filha, né? Olha, perdoar, né? Vou ler o Evangelho e vou ler assim para ela e falar assim, olha, perdoar é algo assim, sabe aquela amiga que você brigou na escola? Então, ó, tem que perdoar, tem que deixar para lá, com base no que a gente vai lendo no Evangelho. Não é hora de trazer discussões que não vão levar a nada, mas, de repente, é hora de, sob a luz do Evangelho, sob a luz da moral do Cristo,
possamos o quê? Trocar uma ideia, saber o que está acontecendo de repente. Muitas vezes, quando nós estamos com algum problema, em que abrimos aleatoriamente o livrinho, ou mesmo na sequência do que vem no Evangelho, é uma luz nas nossas vidas, certo? Então, é isso. É algo que deve ser simples. É algo que deve ser um momento de experiência em família em que um ambiente amoroso deve reinar, que a fraternidade deve estar presente ali de um para com o outro. É um momento de perdão, é um momento de deixar para lá aquilo que de repente vem remoendo durante a semana, em que não desceu muito bem alguma atitude da pessoa da nossa casa. Então é uma oportunidade de conexão com Deus. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Ou seja, quando a gente estuda o Evangelho, nós estamos ali estudando a moral do Cristo. E, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Os Espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. Jesus é o modelo e é o guia. E ali no Evangelho segundo o Espiritismo está o modelo e o guia de como a gente deve se comportar. O Evangelho também cria nos lares hábitos de reunir a família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento da fraternidade. No momento do Evangelho, é um momento em que se traz muita paz para dentro da nossa casa. É um momento em que os sentimentos que emanamos ao sentarmos para fazer o Evangelho eleva a influência, eleva a influência dos bons espíritos. Nós, ao sentarmos para fazer o Evangelho, ao nos reunirmos em família, abrimos as nossas portas do nosso lar para bons espíritos, para boas influências, para que Jesus entre na nossa casa, sente a nossa mesa e comungue com a gente aquele momento. Quando a gente tem o hábito do Evangelho, ele nos facilita que a gente abra o coração para o amparo dos bons espíritos, tanto naquele momento em que estamos congregando, que estamos juntos, rezando e orando em família, quanto diante das dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia, aquele momento nos auxilia para o dia a dia. Aquele momento é um momento em que nos fortalecemos, em que recebemos o amparo necessário dos bons espíritos para que possamos nos manter firmes e operantes no caminho do bem. E que as nossas dificuldades a serem enfrentadas durante aquela semana estejamos energizados, estejamos firmes para que possamos enfrentar o problema. Resolver o problema? Nem sempre, mas ter um bom enfrentamento para com aquilo. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, a gente sempre está o quê? Nos convidando a nos observar, a entender o que está acontecendo com a gente. E a gente vai vendo, com aquele momento do Evangelho, que a gente conseguiu quebrar essas barreiras, que a gente conseguiu nos conectar com Deus, ele nos ajuda a nos melhorar, a nos enxergar, a estarmos, a termos recursos necessários para que possamos ter essa sintonia maior com Deus. Ao estarmos juntos em família, na hora do Evangelho, elevamos o padrão vibratório do lar e contribuímos com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, quando eu coloco para a gente, para nós aqui, como acabar com a violência do mundo?
com a violência efetiva, de roubos, de furtos, de criminalidade em geral, mas com as pequenas violências em que nós praticamos um para com os outros todos os dias, é fazendo o evangelho no lar. Porque edificando o nosso lar, aprendendo a moral do Cristo, estando nós juntos em família, aprendendo como se portar na sociedade, nós estamos contribuindo com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Olha a importância, a dimensão do evangelho no lar. É algo pequeno, é algo que a gente, num pequeno momento, a gente tem a pretensão de que a gente fique bem, de que a gente fique energizado, de que a nossa casa tenha um padrão vibratório bacana, mas nós estaremos contribuindo para com o mundo. Porque é naquele momento do evangelho que vamos aprender sobre a moral de Jesus e que os nossos filhos e que nós, diante de uma situação prática da nossa vida, vamos aplicar aquilo que aprendemos. Então, quando a gente faz o evangelho na nossa casa, o evangelho que é a moral do Cristo, perdão, gente, nós tornamos esse evangelho mais conhecido. Nós temos a oportunidade de, em família, compreender aqueles ensinamentos, trocar ideia sobre o que Jesus coloca nos seus ensinamentos. E os espíritos, né? Porque ali no Evangelho estão os ensinamentos de Jesus com a explicação dos espíritos superiores compilados por Kardec. Então a gente consegue vivenciar, na hora que a gente parte para a vida prática, para o dia a dia, poxa, eu aprendi lá no Evangelho que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que, como que eu devo agir no caso de alguém, quando alguém te bater na face, ofereça outra, né? Tem a parte da moral estranha de Jesus, em que a gente aprende qual foi o contexto que realmente Jesus falou determinadas coisas que nos parecem incongruentes para que Jesus tenha falado. Tem a explicação. Então, lá, aqui na primeira página do Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui, ó, o que coloca? Evangelho segundo o Espiritismo. Contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e sua aplicação às diversas situações da vida. Como devo agir nas situações da minha vida, nas situações que me são colocadas? Onde devo me pautar? Na filosofia e na moral do Cristo. Para o Espiritismo, esses valores do Cristo são conceitos fundamentais para que possamos vivenciar um para com os outros, enxergando o outro, vendo o que o meu próximo está necessitando. Então, é uma visão, essa moral que a gente vai aprender, vai nos dar uma visão de mundo, para que possamos interpretar a realidade quando ela nos surja. Então, gente, é algo assim, parece tão pequeno. Parece que aquela prece proferida dentro da minha casa, que aquele pedacinho do evangelho lido, não é nada, que só vai ajudar aqui a minha casa, a minha família, mas olha quão longe vai a aplicação do evangelho no lar. Olha, pensem quanto que estou contribuindo para um mundo mais justo, para um mundo mais pacífico, porque eu simplesmente reuni a minha família juntos no intuito de estudar sobre Jesus, mas neste pequeno momento estou aprendendo a moral de Jesus. Estou me conectando com o Pai. A minha família está, neste momento, pronta para fazer uma conexão com o plano espiritual. E eu imagino que só a minha casa, que só nós seremos beneficiados.
Mas, ao levar estes ensinamentos para os meios sociais, para as outras pessoas, para como eu vou agir diante da situação, eu estarei o quê? Eu estarei contribuindo para um mundo melhor. Gente, aí vem a dona Joana, como diria um palestrante que eu amo, Simão Pedro de Lima, que é lá mineiro, ele só chama ela de dona Joana. Aí vem a Joana de Ângeles e ela arrasa num texto. Ela simplesmente coloca assim sobre as benesses do Evangelho em Família de uma maneira linda, maravilhosa, pura, de uma dimensão assim que só de falar me arrepia. De tão maravilhoso que é o texto da Joana de Ângeles, pelo espírito de Valdo Franco, em que chama Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca a água, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa a luz para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias, ou seja, no afago do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão do alto. Se alguém, olha a dimensão disso, gente, se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, a lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando, fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz da cara mensagem da Boa Nova. E examina as dificuldades que te perturbam a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite do Evangelho. Não vá para a rua nesta noite. Senão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, gente, quando a gente dedica uma das 7 noites da semana, prepara a nossa água, abre o Evangelho, enlaça a família e ora, Jesus vem. Quando o lar se converte em santuário, o crime do mundo se recolhe ao museu, ou seja, deixa de existir. Quando a família ora, Jesus está em casa e ele fica mais ainda, porque ele encontra ambiente propício. Quando os corações se unem nas ligações da fé,
O equilíbrio oferta bênçãos de consolo. Quando a gente está junto, quando a gente reza, quando a gente entende os porquês da vida, a gente se consola. E o Espiritismo é a doutrina consoladora que vem consolar os nossos corações das injustiças que a gente sabe que não existe mais, de todas as dificuldades que a gente sabe que tudo tem um porquê. Então isso nos traz equilíbrio, porque o Consolador vem apaziguar os nossos corações. Jesus no lar é vida para o lar. Uma família que ora em casa, reunida no afago do Evangelho, recebe todo o benefício com a comunhão do alto. Quando a gente reza num edifício, num condomínio, todo esse edifício, todo esse condomínio se beneficia. Porque a gente sabe que naquela casa, naquele apartamento, se acendeu uma luzinha e que Jesus está ali. A gente deve sempre continuar fiel estudando com os nossos filhos e com quem amamos as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debater os problemas que nos afligem durante o Evangelho, como eu disse, que não se torne uma DR, mas que a gente, à luz daquilo que estamos estudando, possamos entender as dificuldades que estamos passando naquele momento. Que porque Jesus nos dará naquele momento uma inspiração consoladora. Neste dia que você tirou o seu horário do Evangelho, não te demandes à rua, Joana nos diz. Fique em casa. Só se for o quê? Um compromisso inevitável. E quando as luzes se apagam, ou seja, quando a gente for dormir todas as noites, que possamos comungar com Jesus, para que a gente continue nos outros dias da semana ter Jesus conosco. Então este é um momento de extrema comunhão com Deus, de extrema importância, não só como a gente pode aprender hoje para a nossa família, mas para todo mundo que nos cerca, porque nós, enquanto espíritos encarnados, temos a oportunidade de nos refazermos com a lei de Deus, ok? Dos nossos erros pretéritos, mas também não nos esqueçamos que temos a obrigação de auxiliarmos o progresso do nosso mundo. E quando oramos e quando nos conectamos com o Pai, estaremos contribuindo para o progresso do mundo. Então, que possamos lembrar, nós, pais, mães, que nós temos, quando a gente for terminar a nossa jornada, nos será perguntado assim: Pai, o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Não nos esqueçamos desta parte do capítulo 14, do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão nos laços de família. Nos será perguntado assim: o que fizestes com o filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o que, gente? Ver os nossos filhos entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de nós tê-lo feito feliz. Existe dor maior para uma mãe ou para um pai ver um filho sofrendo? Então, quando damos aos nossos filhos a base do Evangelho, esse minutinho que ele vai muito bravo, rezar conosco, comungar o Evangelho conosco, porque ele quer ficar assistindo a série. As crianças não querem fazer o Evangelho, mas façamos de uma maneira que seja despojado, que seja bacana. Não é que a gente também tem que ficar fazendo cabaninha, quem não tem condições para isso. Mas assim, que seja um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais despojado. Legal, nem sempre vai ser para a criança, mas que a gente se torne aquilo o melhor possível para a criança estar junto. Cria, dá uma folha para a criança desenhar, né? Façamos de algum jeito que aquilo possa ser menos ruim para a criança. Mas não nos esqueçamos que neste momento do Evangelho estaremos o quê? Estaremos contribuindo para o mundo e com os nossos filhos. E talvez
estaremos poupando os nossos filhos de grandes sofrimentos futuros. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, quando ela fala sobre rezar em família, sobre como, o que a reza, o que a oração em família pode propiciar a cada um de nós. Aí, após o vídeo, a gente pode conversar as questões, as perguntas que porventura houver, tá bom? Vou compartilhar com vocês o vídeo dela. Não esqueçam de ligar o vídeo porque tem legendas. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world is so much suffering because of that one, of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our family. Adriano? Oi, Fernanda. Ok. Então, nós temos alguns minutos agora para a gente conversar a respeito do tema que a Fernanda compartilhou com a gente. Muito bom esse vídeo aí da Madre Teresa, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar sobre o Evangelho no Lar? Fiquemos à vontade. Assim como nós devemos e precisamos ficar em casa durante o Evangelho, à vontade, naturais, espontâneos, alegres, mas pensando sempre no objetivo final, nós devemos ficar aqui também. E nós possamos fazer isso juntos, porque somos uma família ampliada. Alguma pergunta, alguma observação? Nós temos 7 minutos. Enquanto eles tomam coragem para falar, eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo, que sempre vem conversar com a gente pessoas que não são da mesma religião. E a gente, né, conhecendo o poder do culto do Evangelho no Lar, a gente tenta compartilhar essa ferramenta, esse instrumento, de uma maneira
respeitando a fé de todos. Tem uma moça que trabalha comigo, tem filhos pequenos. Quem nunca passou por problemas durante o sono das crianças? Às vezes as crianças acordam chorando, dizendo que veem coisas, soluçando, e não é uma noite só, não, são várias noites. E às vezes as mães, os pais não sabem o que fazer, não tem muita informação sobre o que está acontecendo e principalmente o que fazer. E numa dessas situações, essa moça conversou comigo, e o que eu consegui fazer? Falando do evangelho no lar, né? Então eu tive que adaptar, eu acho que muitos de nós já fizemos isso. Você tem uma Bíblia em casa? Você já procurou tudo que você podia e não conseguiu, não teve resultado? Pega a sua Bíblia e toda noite, porque o problema que ela tem com o filho é a noite, que ele não consegue dormir, fica horas sem sono, chorando, soluçando. Pega a Bíblia, começa hoje, põe um copo de água do lado, abra a Bíblia aleatoriamente e leia com ele, do lado dele, mesmo ele chorando, mesmo ele soluçando. E faça isso o tempo que você conseguir, por várias noites. E depois de algumas semanas eu vou ter que conversar com ela. E aí, como está seu filho? Teve alguma alteração naquele quadro? Ela respondeu para mim assim: totalmente. É como se tivesse tirado com a mão. Eu comecei a fazer essas leituras pequenas só com ele no quarto. Agora, hoje, de vez em quando, ele dá, sabe quando a criança treme assim, dá aquela soluçadinha assim, rápida, e já vira do lado e volta a dormir? Então, eu estou fazendo isso toda noite. E o comportamento dele durante o sono alterou completamente. Então, assim, eu queria só compartilhar com vocês o poder, né? Porque a Fernanda falou, detalhou para a gente do que é isso e quais as consequências disso, né, na nossa família, em nós, e o quanto a gente pode compartilhar com quem também não é espírita, mas adaptando aos livros, né, aos textos evangélicos que eles têm, que Jesus está em todas as doutrinas cristãs, e que a gente pode então multiplicar as consequências benéficas desse ato com quem às vezes não tem aonde procurar ajuda. Tá? Eu queria compartilhar com vocês. Não importa, né? O que Sim. seja, aqui a gente tem, eu falo que, o merecimento, o privilégio, sei lá, de ter o evangelho que é tão esclarecedor em nossas mãos. Mas a cada um no seu tempo, né? Cada pessoa no seu momento, né? Que a gente não pode violentar a consciência de ninguém. Então, quando alguém precisar, como você fez, que não importa o que seja, importa o intuito, né? Que a gente tem de conexão com Deus. É que eu penso que somos, assim, temos esse privilégio de ter a doutrina espírita como o nosso guia, como a gente deve vivenciar. Mas Deus é um, né, Adriano? Não importa a religião que se professe, que se sinta melhor. O importante é que esse culto exista, né? Porque a gente vê que é algo que eleva, que ajuda e que realmente afasta, né? De repente, espíritos menos avisados que estejam perturbando a criança, que a gente sabe que tem bastante. É uma prática poderosíssima. Exatamente. E que nós sejamos pontes para multiplicar, para compartilhar essa oportunidade, que eu prefiro usar essa palavra, né, que você falou, essa Isso. oportunidade que a gente está tendo nesta encarnação de termos o contato com esses detalhes, né, do que acontece, de qual o mecanismo, que a gente seja ponte. E, assim, nosso tempo está esgotando, eu queria também ressaltar exatamente aquilo que você falou bastante, principalmente porque nós estamos em família, a gente tem crianças participando.
O Espiritismo nos traz que a essência é tudo. A forma, ela é apenas aparente e nos auxilia. Então, durante o Evangelho no Lar, como eu brinquei aqui com vocês, que a gente seja alegre, espontâneo, natural, e que o desejo de estudar esteja vivo dentro da gente, mas sem aquela rigidez da fórmula de tem que ser exatamente assim, porque a criança e nós, espíritos infantis também, temos muita dificuldade com com essa rigidez de fazer as coisas. Então, que a gente aproveite os momentos ali sem impor muitas coisas, mas criando exatamente regras que são importantes, mas que essas regras sejam naturais, que a gente coloque mais pela nossa conduta de como executar aquilo, porque as crianças vão guardar isso, elas vão memorizar isso, daqueles momentos bons, estudando coisas úteis que são importantes. Agora elas não entendem muito a profundidade dessas importâncias, mas que com o tempo elas vão guardando isso na memória, e principalmente aquela sensação íntima, gostosa de estar ali junto, em família, conversando sobre o Evangelho. Deixa eu ver o que a Cleomara colocou aqui para a gente. Se todos soubessem os benefícios do Evangelho no lar, não demorariam tanto para começar a praticá-lo. Exatamente, Cleo. E hoje com a Fernanda, né, com o que ela colocou para a gente, eu acho que quem não fez, quem não faz, vai começar a fazer, com certeza, e nós vamos fortalecer mais ainda, porque o Evangelho no Lar, eles colocam como, no mínimo, uma noite por semana. No mínimo, olha só a espiritualidade nos trabalhando, incutindo em nós um pequeno hábito que um dia será permanente em nós. Não será de uma noite, mas será a cada minuto das nossas vidas, a gente vai estar em permanente comunhão com o Pai e agindo conforme a lei dele com todos nós que somos irmãos. Isso a gente vai fazer de forma permanente. Mas de forma rígida, de forma muito séria, que a gente... Não. De forma natural, espontânea, alegre, em que todos nós vamos gostar de fazer e sentir os benefícios, como a Cleomara acabou de colocar, e a Fernanda detalhou para a gente de forma muito importante. Eu quero agradecer primeiro a Fernanda. Obrigado, Fernanda, de novo, por compartilhar conosco todo o teu esforço e todo o teu conhecimento, principalmente a respeito do tema. Obrigado, tá? E agradecer a todos vocês, famílias que participam conosco da EVEF, do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, por mais um domingo de estudos.